Glória a Deus. Tome o seu lugar. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo de número 18. João 18. Bom ter você aqui. Que bom que você veio. Sinto falta de bastante gente. Acredito que é o pessoal que veio culto pela manhã não retornou à noite. E a gente estava essa semana toda aqui trabalhando. E os irmãos falando, pastor, algumas situações da igreja. Falou assim, pastor, às vezes está ficando sem lugar para sentar. Eu falei, cara, é tudo que eu quero. De não ter nenhum lugar para você sentar, irmão. E se você não chegar cedo, você vai ficar o culto todo em pé. E eu vou glorificar tanto a Deus vendo você em pé, aleluia. Vamos lá. João 18, verso 1. Diz assim, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Eu quero falar hoje sobre o momento que antecipou a crucificação de Jesus. Hoje a gente vai sentar à mesa e vamos comer do pão, beber do cálice, lembrar da morte e ressurreição de Jesus, pois é isso que ele nos orientou. Ele disse, olha, façam isso todas as vezes em memória de mim, que todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão lembrando da minha morte, até que eu venha, e ele está voltando para nos buscar como igreja. Só que o que antecede a esse momento, Jesus tinha acabado aqui de celebrar a ceia, era a última ceia. E o texto vai lá em Lucas, vai dizer, Lucas 22, vai dizer que Jesus vira para os discípulos, para os 12 discípulos, e diz assim, eu estou ansioso para ter o último momento com vocês. Eu estou ansioso para ter esse último momento de sentar à mesa e cear com vocês. Porque é a última refeição que eu vou fazer com vocês. Escuta, Jesus sempre fazia refeições com os seus discípulos. A ceia não é como a nossa ceia hoje. Um pequeno cálice com um pouco de suco de uva e um pão que parece um biscoito. A nossa ceia, ela tem esse perfil, mas a ceia da época de Jesus era uma mesa com alimentos e tinha dentro, em cima daquela mesa, vinho e pão. E Jesus pega o vinho e o pão e ele faz uma representatividade. Ele diz, olha, esse vinho aqui simboliza, não se transforma, não contém o sangue de Jesus, mas simboliza o meu sangue, que vai ser derramado pelos pecados de vocês. O pão não se transforma no meu corpo e nem contém pedaços do meu corpo, mas simboliza, significa o meu corpo que vai ser moído, dilacerado pelas vossas transgressões. Jesus está ensinando, só que escuta, na mesa da ceia de Jesus tinham diversos outros alimentos. E Jesus termina a ceia e os discípulos estavam debatendo, sabe, Regina? Eles diziam assim, eu sou maior do que a Priscila, porque Jesus mandou ir de 2 em 2 e eu curei mais pessoas do que a Priscila. A Priscila fala, você pode ter curado, mas eu libertei mais gente. E os discípulos estavam brigando. Sabe aquela coisinha de criança que fica brigando? Você conhece isso? Então, é isso aí mesmo que você pensou. Eles ficavam brigando e Jesus, quando observa isso, Jesus vai até um determinado lugar, pega uma toalha, cinge os lombos, pega uma bacia, enche de água e sem que os discípulos percebam, ele se levanta da mesa, pega a toalha, pega a bacia cheia de água e se ajoelha nos pés de cada um daqueles 12 e começa a lavar os pés de Jesus. Você pode imaginar o nível de constrangimento. Eles estavam discutindo, eu sou maior do que você, Vive.
Ah, Viver, tu não é maior, eu discipulo mais, você só prega aos domingos. Aí eu falo, mas eu prego nos domingos. Enquanto a gente estava discutindo, Jesus para nos meus pés, tira o meu tênis, arranca a meia, não faz assim porque não tem chulé. Tem alguns aí que tem, que eu sei, aleluia, não vou falar o nome. E Jesus começa a derramar água e lavar os pés. Pensa Jesus derramando água nos teus pés e lavando os teus pés. Eu imagino que a lágrima escorria no rosto. Eu imagino o nível de constrangimento. Por quê, pastor? Porque era natural. Toda casa que se entrava, antes de se sentar à mesa, tinha um servo na porta. Esse servo deitava água nos pés, lavava os pés, depois ungia a cabeça da pessoa e dava um beijo na pessoa. E aquela pessoa estava dizendo assim, olha, você é bem-vindo aqui na casa para um jantar. Só que aquele dia, na casa de João Marcos, o segundo andar de um edifício, não tinha ninguém lavando os pés. Os discípulos sentam todos com os pés sujos. Escuta, hoje é uma reunião para a gente também lavar os nossos pés. Pastor, eu entrei aqui com os meus pés sujos. Jesus está aqui hoje para lavar os teus pés e te habilitar para você estar na mesa outra vez. Olha para o seu vizinho que está do seu lado aí e diz assim, Jesus vai lavar teu pé. E fica tranquilo, se ele tirar a meia, ele não vai reclamar do mau cheiro. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Quando acaba tudo aquilo, no outro evangelho diz que é a única menção que existe de Jesus cantando. Num dos evangelhos diz, e saíram cantando um hino. É a única vez que vai falar Jesus associando a uma música. Diz, Jesus sai cantando um hino com os 12. E essa saída, eles estão atravessando para o outro lado. E chega João 18 e diz, eles vão para o outro lado do Ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Esse jardim era chamado Getsemane, ou no hebraico Getsemane, o lugar de se prensar azeitona, o lugar da prensa, o lugar do aperto. Eu não sei se você está aqui e tu já passou por um aperto. Eu não sei que tipo de aperto você está atravessando, mas eu quero dizer para você que todo aperto que a gente passa é porque Jesus não quer nos maltratar. O aperto que a gente passa é que Jesus quer extrair de nós algo precioso, algo valioso, algo caro que a gente não consegue no meio da festa. No meio da festa a gente só se alegra. Quando a conta bancária, os dígitos cada vez aumentam. Tem gente que além de se alegrar, o nariz fica em pezão. Escuta, é no meio dos apertos que revela qual é a nossa essência. É no meio dos teus apertos que vai revelar o que está dentro de você. Porque às vezes o que está de fora, todo mundo olha e diz assim, ai que lindo, ai que bonito. Mas escuta, o que está lá dentro revela qual é a nossa essência. E é quando nós somos apertados na prensa, vem para fora o que de verdade nós somos. Sabe aquele irmãozinho que quando ele é pressionado, aí ele xinga um palavrão e fala assim, escapuliu. É porque lá dentro está cheio disso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a boca fala. Pronto. Se no meio do aperto está apertando, mas está saindo glória a Deus, é porque está cheio disso aqui dentro. Se no meio do aperto, sabe, estão te apertando de ódio, mas o que sai da tua vida não é ódio, é amor. É porque está cheio de Jesus aí. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. No meio dos apertos, o que está saindo da sua vida? A Bíblia diz que tendo eles ido para o outro lado do Ribeiro de Cedron, chegam num lugar, um jardim chamado Jardim do Getsemane. E a Bíblia diz que Jesus entra ali com eles. Escuta, do versículo 1 para o versículo 2, o autor de João não vai escrever. Mas lá em Lucas 22, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu quero relatar essa história para a gente sentar na mesa consciente daquilo que Jesus fez por mim e por você. Lucas 22,
versículo de número 39 diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis. Orai para que não entreis. Olha para o seu vizinho e diz assim: meu irmão, ora, porque senão tu vai entrar na tentação. Ora. Pastor, já passou os 40 dias, continua orando, irmão. Escuta, Jesus entra naquele jardim chamado Getsêmani, escolhe um lugar para orar. Escolhe porque é um jardim grande. Até os dias de hoje existe esse jardim, e lá existe diversas oliveiras. Sabe, é um jardim cheio de oliveiras. E diz a Bíblia que Jesus escolhe um lugar para orar, e Jesus diz assim: olha, vocês precisam orar para que vocês não entrem em tentação. E aí o verso 41 diz assim: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra. Ele se afasta um pouco mais e ele vai orar sozinho, porque ele começa a sentir: estão acabando os meus minutos, faltava pouco tempo dele em vida aqui na terra. Ele se afasta um pouco mais e diz a Bíblia, versículo de número 41, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos fazia o quê? Irmão, se Jesus no meio da sua agonia orava, por que você no meio da tua agonia, você não ora, mas come chocolate, irmão? Aí estou agoniado, vou comer chocolate, vai ficar desse tamanho, vai te dar problema de saúde, não vai resolver. Jesus no meio da agonia, ele dobra o joelho e vai orar. E olha o que diz o verso 42, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo: eu não quero morrer. Sabe por quê? Porque toda pessoa que diz assim, eu quero morrer, ela está doente. Jesus não estava doente dizendo, pode me matar. Não, porque é um senso natural que está dentro de nós, de proteção. Vou fazer algo contra você, a gente tem um senso de se proteger. Jesus não queria morrer, e ele diz assim: Pai, se for possível, se quiseres, passa de mim esse cálice. Mas aí tem uma vírgula aí que diz assim: contudo, não a minha vontade, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pastor, o que tem a ver isso com a gente? A gente vai sentar na mesa hoje para comer o pão e beber o cálice. Para a gente hoje também dizer que não seja feita a minha vontade. Que esse mês de janeiro não se faça a minha vontade. Que essa semana não se faça a minha vontade. Que esses dias não se faça a minha vontade. Sabe por quê? Porque a minha vontade não é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Se fosse pela minha vontade, eu não seria pastor hoje. Pastor, porque o senhor não gosta de ser pastor? Não, hoje eu amo. Eu entendi que esse é o meu chamado, esse é o meu ofício. Foi para isso que Deus me criou. Mas quando eu não conhecia a vontade de Deus, eu queria ser outra coisa. E se eu fizesse a minha vontade, eu seria um homem infeliz, eu seria um homem amargurado, eu seria um homem destruído. Sabe por quê? Porque eu estava decidido a fazer a minha, mas um dia, a graça dele, sabe, o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a longanimidade de Jesus, a bondade de Jesus, a benignidade de Jesus, perdoou coisas que eu falei e disse, mas eu tenho um plano para você. Sabe, é como se Deus estivesse dizendo, olha, o teu plano é esse tamanho aqui, quando eu tenho o mundo inteiro para você. Escuta, Jesus diz, olha, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que hoje você está disposto a dizer, Deus, não faz a minha vontade mais não? Aquilo que eu te pedi, faz a tua vontade. Meu plano, eu rasgo. Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? O que está aí no teu cronograma para a minha vida? Pastor, por quê? Abra sua Bíblia, Salmo de número 139, por favor. Coloca aqui, quem está na projeção, coloca Salmo 139.
versículo de número 1. O salmista é o Davi, ele vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus te conhece como ninguém te conhece. Escuta, Deus me conhece melhor do que a minha esposa me conhece. Deus me conhece melhor do que a minha mãe que me gerou me conhece. Deus me conhece melhor do que você, que é a ovelha que está comigo aqui há anos, me conhece. Deus me conhece como ninguém me conhece. E a Bíblia diz assim, verso 2: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos. Escuta, você conhece algum dos meus comportamentos, mas Deus de longe, quem sabe eu sei que o Júnior está pensando agora. Tinha um irmão aqui na igreja que ele falava assim: olha, não fica perto do pastor Júnior não, que ele entra na tua mente. Ele entra na tua mente, cara, não fica perto dele não. Eu falei, eu vou entrar na tua mente. Escuta, irmão, Deus entrou na minha mente. Só Ele consegue penetrar a nossa mente. Homem nenhum consegue penetrar aqui na minha mente. Eu não consigo penetrar na mente de ninguém, mas Deus conhece o meu, quando eu me assento e quando eu me levanto. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe o que você falou para Ele essa semana. Deus sabe das tuas dores. Deus sabe dos teus problemas. Deus sabe das tuas causas. Deus sabe das tuas dificuldades. Deus sabe dos teus choros. Deus sabe do teu travesseiro lá. Sabe aqueles segredos que você tem. Deus sabe tudo, irmão. O versículo de número 4 diz assim, verso 2: sabes quando me assento, quando me levanto de longe, penetras os meus pensamentos. 3: esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus. Verso 4: ainda que a palavra não me chegou à língua do Senhor. Sabe o que é isso? O salmista está dizendo assim: eu ainda nem falei, mas o Senhor já sabe. Eu nem abri a boca para falar, Deus já sabe. Você nem abriu a boca para falar, Deus já conhece. Verso 5: tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra hoje. Se tu não lembrar de nada dessa mensagem, vai no YouTube e assiste de novo. Mas se você quer guardar uma coisa, escuta: Deus está por detrás, Deus está por diante, e a mão dele está sobre a tua vida. Sabe o que a mão dele está sobre a sua vida? Estou protegido por Ele. A minha vida está guardada por Deus. Quando os malfeitores se levantarem contra mim, eu vou lembrar. A mão dele está sobre a minha vida. A mão de Deus está sobre você. Versículo de número 6 diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Dá um pulo lá para o versículo de número 11. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as trevas, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aí no verso 13 eu encerro aqui a leitura do Salmo. Pois tu formastes o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Escuta, eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe. Deus já me conhecia. Foi Ele quem estava me gerando. Ele que estava determinando os meus dias. Ele que estava, sabe, igual um artesão. Tem a irmã Marley, uma artesã, uma mulher que tem habilidade com as mãos para trabalhar. Ela pega um copinho, um cálicezinho desse de ceia e faz a gente chorar aqui depois da oração. Habilidade de uma artesã. Escuta, é só
uma fração muito pequena que Deus colocou na vida da Marley do que Deus é. Porque a minha vida, a sua vida estava sendo formada no ventre da sua mãe, mas quem estava formando era Deus. Era Deus que estava cuidando. Então sai daqui hoje declarando, sabe o que? Minha vida é valiosa, porque a minha vida, eu carrego as digitais de Deus em mim. Você está entendendo isso, sim ou não? Volta lá para João capítulo 18. Escuta. Jesus está orando, melhor, Lucas capítulo 22. Versículo 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quando a gente está vivendo um momento de prensa, aperto, pressão, lutas, seja o termo que você quiser usar, mas a gente está deixando sair de nós a vida de Deus que está aqui dentro. Sabe o que acontece? Deus sempre vai enviar um anjo para trazer conforto para a nossa vida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. De verdade, eu não sei como você chegou. Eu já orei várias vezes a Deus falando: Deus, me dá esse dom de olhar para alguém e saber o que a pessoa está passando. A única coisa que Deus me respondeu foi: a minha graça te é suficiente. E depois de tanto orar, eu compreendi. É para mim tocar violão, cantar e pregar, só isso. Deus dá esse negócio para outra pessoa, e eu tenho que ficar feliz com aquilo que Deus me deu. Então eu quero dizer que eu não conheço como você está. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você chegou. Mas eu quero dizer que ainda que você tenha chegado aqui e tu esteja no meio da prensa, e estão apertando mais ainda a prensa está, a pressão está difícil. Escuta, é no meio das tuas pressões que Deus sempre vai trazer um anjo para lhe confortar. É no meio das tuas pressões que Deus sempre vai revelar o amor dele, usando uma pessoa, um anjo. Pastor, é um ser angelical? Pode até ser. Mas sabe que anjo que eu estou falando hoje? Deus sempre coloca pessoas que são figuras de anjo para nos trazer auxílio em momentos difíceis. Por que o Senhor está dizendo isso? Eu estava lendo esse texto hoje à tarde, e assim eu já passei pelas prensas. Algumas eu pensei: eu acho que eu não vou passar nessa prova. Eu acho que essa prova eu vou tirar 0. A gente estava num aperto tão grande, irmão. Alguém, essa semana, a gente estava trabalhando aqui na igreja, alguém falou assim, lembrando da história da igreja, falou: pastor, a igreja começou aonde? Eu falei: a igreja começou no coração de Deus, depois encontrou lugar no coração do meu pai. E aí comecei a contar a história. Eu falei: eu assumi nesse ponto aqui, foi nesse momento que eu assumi a igreja. E teve um momento que para mim foi o momento da maior prensa. Aquele dia a gente não tinha nada para comer. A gente morava dentro da igreja. A gente morava num quartinho dentro da igreja. A gente tinha passado uma noite daquela... Eu não vou usar a palavra infernal, porque talvez soe muito ruim para os teus ouvidos. Mas foi uma noite bem desse tipo. E de manhã Cristiane falou assim: eu estava com tanta vontade de comer carne, Júnior. Irmão, quando tu é homem de verdade, homem, estou falando de macho mesmo, que mata a bola no peito e fala: eu vou resolver essa parada, vou arrumar carne para essa mulher. Mas só que eu não ia pedir dinheiro emprestado para ninguém, eu não ia pedir ajuda para ninguém, eu não ia ligar para o meu pai e falar: pai, me ajuda aí,
eu preciso comprar carne. Não, irmão, sou homem. Casei com ela, eu tenho que assumir o negócio. Só que não tinha o que fazer. Aí eu fui fazer, sabe o quê? Eu fui orar. Ela foi para o monte do Batã, chegou cheia de carrapicho, que ela se enfiava no meio dos matos para orar. Fiquei cheia de carrapicho, meu amor. Estava orando, meu amor. Vontade de comer uma carne. Eu falei, vontade de dar e passa. A gente estava lá na igreja, que também era nossa casa, a gente morava num quartinho. Daqui a pouco eu ouço uma voz, Pastor Júnior. Eu falei, tem alguém chamando, Cristiano. Eu fui olhar na escada e vejo o carro no segundo andar ali na Manaus, olhei, era um pastor que eu conhecia, que eu tinha uma admiração muito grande. Ele falou, homem de Deus, eu vim te fazer um convite. Eu falei, meu Deus, que convite é esse? Eu falei, vim te chamar para jantar. Eu falei, poxa, pastor, obrigado. Aí vão no restaurante comigo. Eu falei, pastor, eu queria muito ir, mas... Eu fiquei chorando miséria. Eu falei, queria muito ir, mas hoje eu não tenho condições de ir. Mas quem sabe amanhã eu tenho condições. Ele falou, não, Júnior, tu não está entendendo. Eu vim te chamar para você jantar comigo, você é Cristo. Quase que eu tirei no manto, aleluia. Falei, Cristiano, bota uma roupa. Carne, irmão. Entrei no carro dele, só andava a pé, irmão. Entrei no carro dele, falei, uau, geladinho. Falei, que bênção. Falei, Deus, quando vai ser a minha vez? E Deus só falava, minha graça te é suficiente. Eu quero dizer para você que a graça de Deus é suficiente para você. Pastor, tu fala isso agora. Escuta, quando eu ouvia isso no meio da turbulência, eu não entendia. Hoje eu posso passar pela turbulência que foi. Eu sei que a graça dele é suficiente. A graça dele está me sustentando. A graça dele está segurando a minha mão. A graça dele está me mantendo de pé. A graça dele é o favor dele sobre a minha vida. Aquele pastor nos levou num restaurante. A gente sentou na mesa e falou, o que você quer comer, Júlio? Aí o bocó aqui, qualquer coisa. Ele falou, não tem qualquer coisa no cardápio. Aí eu falei, cara, eu tenho que melhorar. Eu falei, o que o senhor comer, eu vou comer. Porque a gente tem que ser humilde. Eu estava doido para comer carne. Mas eu falei, o que o senhor comer, eu vou comer a mesma coisa. Ele falou, então, por favor, garçom, traga uma picanha. Eu falei, Jesus! Deus, tu é fiel, aleluia! Oh, meu, a vontade de girar no manto, meu irmão. Traz para 4, bem servido. Eu falei, isso aí. Júnior, o que o senhor bebe? O que o senhor bebeu, eu bebo. Traz aquele suco de uva. Ai, é muita vitória, meu Deus. Essa mulher, um sorriso daqui a aqui, ó, não parava de rir. A Cristiane, quando ela fica nervosa, ela fica rindo. E eu com vontade de dar um toque, falar, come carne, não fica rindo não, come, porque a gente não sabe, o caminho é longo, então come dessa carne. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque talvez você chegou aqui numa pressão terrível. Você chegou aqui essa noite vivendo um aperto. Eu não estou falando de aperto de grana, porque tem gente que está passando por apertos financeiros. Outros estão passando por apertos na sua alma. Não está faltando o que comer, não está faltando o que vestir, mas a tua alma está agoniada, a tua alma está angustiada. Você não tem prazer na lei do Senhor, nela você não medita de dia e de noite.
hoje. Escuta, você está sendo pressionado, a tua carne está gritando alto, dizendo: chuta tudo para o alto e vai lá para o mundão. Escuta, Deus está falando com você, que Ele está te colocando na prensa, que Ele quer extrair de você aquilo que Ele colocou dentro de você, e quando sair, sabe o que Ele colocou aqui dentro de você, Ele vai mandar um anjo para te confortar. Hoje é dia de Deus trazer alívio, conforto. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Escuta, quem estava vivendo isso? O próprio Senhor. Só que o aperto dele não tem como comparar o meu e o teu. Não dá. Não tente. Porque ele estava sentindo o peso do meu pecado, do seu. Estava sentindo o peso do nosso pecado. E Lucas, como médico, é o único que vai relatar isso. No versículo 44, ele diz assim: estando em agonia, orava mais. Escuta, irmão, por que a gente, quando a prensa está, mais pressão, você está se sentindo mais pressionado, você não vem no culto, você não atende o pastor, você não vai à célula, você se afasta das pessoas, você se distancia, você se exclui, você não quer mais papo, não quer mais relacionamento. Escuta, é tempo de orar mais. Eu quero dizer para você que esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de orar mais. Nós oramos 40 dias, mas a gente precisa orar mais. Mas eu estou numa agonia, não consigo nem orar. Meu irmão, força, mas vai assim mesmo forçando. Se você esperar ter prazer, sabe qual vai ser teu prazer? Alimentar os desejos da sua carne. Eu quero ter prazer de orar. Tu não vai ter, enquanto você não matar a sua carne, as tuas vontades e as tuas paixões. A tua carne, não vá para a igreja, você está chateado. Não vá para o culto, você tá muito, muito triste. Quem é músico, não toque hoje, você não está bem hoje. Quem dança, não dance hoje. Pastor, eu não vou dançar, porque não estou me sentindo bem. Você nunca vai estar bem. Não pregue hoje. Por que você não vai pregar? Porque eu não estou me sentindo bem para pregar. Irmão, eu não quero colocar grau as maiores pregações, mas momentos onde Deus mais tomou a minha vida, não era eu, era Ele falando através da minha vida. Foram os momentos que, na minha ótica, no meu pensamento, na minha cabeça, eu não tinha condição de cantar, eu não tinha condição de ministrar louvor, eu não tinha condições de pregar, mas eu entendi, eu estou na prensa, e no meio da prensa eu não posso retroceder, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Então eu quero dizer para você: não retroceda, irmão, não retroceda. Talvez tenha gente que está aqui dizendo: eu vou parar, vou jogar a toalha, pastor, não aguento mais, está difícil, a parada está apertada, é no aperto mesmo, mas não para. Escuta, Jesus começou a sentir a agonia maior, e diz o texto, versículo 44, estando em agonia, o que ele fazia? O que ele fazia, irmão? Não, ele não orava, ele orava com mais intensidade. Não era só orar, é exceder, eu vou além. Pastor, eu já orei, vai além. Pastor, eu já fiz, vai além. Pastor, eu já perdoei, perdoa mais. Pastor, eu já me doei, doe-se mais. Pastor, eu já fiz isso, dê mais ainda. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu tenho que me doar mais esse ano. Porque eu tenho que exceder. Porque eu tenho que ir além. Porque eu preciso ir mais. Essa semana agora eu fui visitar um terreno. 1.000 e não sei quantos metros quadrados, acho que 1.700, sei lá, até esqueci a metragem, grande pra caramba. Entrei no terreno, me enchi de carrapicho, fiquei cheio de carrapicho. Quando eu olhei para a perna, Cristiane, amor, tá cheio de carrapicho. Eu falei, um monte. E aí o dono me mostrou, olha isso e aquilo, e blá blá blá, e tererê, pão duro. Eu não ouvia nada que ele falava, eu só estava falando com Deus. Eu falei, quanto é? Ele falou, eu só estou pedindo
2.800.000 e não abaixo. Quem comeu carne não tinha? O que é 2.800.000? Escuta, eu saí dali entendendo, não é o que eu tenho, não é o que a igreja tem, é o que eu oro, é o Deus que eu sirvo, é o quanto eu me entrego, é a minha entrega. Eu não vou fazer, é Ele quem vai fazer, mas Ele faz porque entrega. Você está entendendo? Você não faz, mas você precisa de um posicionamento. Você não salva a sua família, mas você se posiciona para que ela seja salva. Você não abre a porta de emprego, mas você se posiciona para que a porta abra. Você não cura ninguém, mas você se posiciona para que Deus o use, para que alguém seja curado. Eu não faço a igreja crescer, mas nós nos posicionamos para que essa casa fique cada vez menor, pequena, e mais gente entre. E os diáconos vão ficar puxando o cabelo. Pastor, não tem mais onde colocar gente. Escuta, irmão, nós não fazemos, nós nos posicionamos. E hoje é dia de você se posicionar. Encerrando a mensagem, versículo de número 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou como? Meu irmão, acorda. Eu quero encerrar minha mensagem aqui. Tem gente que está dormindo de tristeza. Nathaniel está dando glória aí, ó. Isso aí, Nathaniel. É isso mesmo, cara. Escuta, tem gente que precisa estar igual o Nathaniel no culto, irmão. Tem gente que está dormindo. Tem gente que está numa agonia tão grande que está dormindo. Tem gente que está trancado num quarto pedindo: Deus, acaba com a minha vida. Tem gente que não tem coragem, diz assim: Deus, então me leva para o céu. Eu quero morrer, me leva logo para o céu. Escuta, Deus não vai te levar para o céu agora não. Deus não vai te matar agora não. Você que tem que tomar uma posição em Deus. Você que precisa se posicionar no Senhor. E não adianta você ouvir a mensagem e não responder. Pastor, por quê? E aqui eu encerro. Jesus estava passando e diz a Bíblia que tinha um jovem rico, cheio de grana. E esse jovem vai até Jesus e diz assim: bom mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus vira para o jovem e diz assim: olha, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Jesus não estava falando que é ruim ter grana. Se você não tiver grana, tu não compra carro, tu não paga aluguel, tu não vai no Guanabara, faz compra, tu não faz nada, mano. Jesus não estava falando de ter dinheiro é ruim, o dinheiro é ruim, não. Jesus estava falando, sabe de quê? De deixar tudo por Ele. Como a música que a gente cantou: eu estou deixando tudo por amor ao Senhor e com alegria. Jesus vira para o cara e diz assim: olha, primeiro, cumpre os mandamentos. Aí o cara fala: eu faço isso desde a minha mocidade. Então pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. A Bíblia diz que ele fica triste e não segue Jesus. Você já viu em algum lugar Jesus querendo convencer ele, falando: vamos lá, cara, eu vou botar no Mercado Livre as tuas coisas para vender, vou botar no Amazon para vender. Jesus continua o caminho dele. Escuta, todo aquele que ouve a mensagem precisa responder a mensagem. Eu senti essa mensagem, foi tão bonita. A mensagem não é para ser bonita. Eu até chorei. Escuta, não adianta chorar. Eu até me emocionei. Também não adianta se emocionar. A mensagem de Deus é para mudar a nossa vida. A mensagem de Deus é para empurrar a gente de onde a gente está e nos colocar na posição que Ele deseja que a gente esteja. A posição que Ele sonha para mim e para você. A posição que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua. E eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você que hoje precisa tomar esse